Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, do Bela Gi Moda Íntima. Eu sou a Gisele e hoje estou trazendo uma modelagem inédita aqui para vocês. Essa modelagem é uma modelagem bem diferente. Uma amiga pediu para mim fazer, elaborar essa modelagem para ela, né? Se eu conseguia fazer. Eu fiz, gostei do resultado, ela gostou também. E então tô trazendo para vocês. Essa modelagem, ela vai estar à venda por R$ 20. A modelagem vai do P ao GG. E nessa modelagem, a gente vai usar o bojo cortinão. É esse bojo aqui, ó, tá vendo? Só que a gente vai fazer algumas alterações nesse bojo para conseguir fazer a modelagem ficar parecida com a que a minha amiga queria, né? É a minha amiga Cleuzinha, tanto é que eu coloquei o nome no sutiã com o nome dela, em homenagem a ela. Me trouxe uma modelagem muito bonita e eu consegui fazer. Então, eu vou começar mostrando para vocês o que a gente vai precisar. Então, na modelagem, vai assim, ó. Esse daqui é a parte do bojo, então tá tudo marcadinho, porque esse bojo, na modelagem, vai dar diferença, ó. Na parte de cima e na parte de baixo, ele é diferente. Então, quando vocês forem costurar, vocês têm que estar atento a isso, tá? Na hora do corte, vocês vão cortar, coloca a modelagem ali, vai dar certinho. Então, esse daqui vocês vão cortar uma vez na dobra do tecido, tá tudo marcadinho, tá? Essa daqui é a lateral, ele é um sutiã que é parecido com o Bela Gi, mas ele é parecido, ele não é igual não, tá, pessoal? Esse aqui fica mais tipo um topzinho. Então, vocês vão cortar a parte da lateral 4 vezes no tecido, eu já deixei cortadinho pra adiantar. A base do sutiã, vocês vão cortar na dobra do tecido, 2 vezes no tecido. E essa daqui é a parte das costas, 2 vezes no tecido, tá? Então, a montagem dele vai ser assim. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra fazer a alteração desse bojo aqui pra gente usar nessa modelagem. Quando vocês forem fazer ela, esse bojo aqui é assim, ó. Essa parte menor aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, ele tem essa parte menor, que é a parte da lateral, que é o lado... Deixa eu ver que lado que é esse daqui. Eu sei que tem. Esse daqui é o lado esquerdo. Então, olha só. O lado esquerdo, o lado da lateral. E aqui aquela parte do decote, que é uma parte maior, né? Por isso que o molde do bojo lá, ele é a parte de baixo, ele é menor e a parte maior. Porque a gente vai inverter ele. A gente vai usar ele invertido, dessa forma, assim, ó, a gente vai usar esse bojo, tá? Então, pra fazer isso, a gente vai fazer alteração, e o que eu fiz? Vocês vão pegar o bojo, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo aí, né? Pode ser com uma régua ou até mesmo com a fita métrica, vocês vão marcar no bojo, nessa parte aqui, ó, que tá aqui, ó, vocês vão colocar ali a régua de vocês, que fique reto, que dê 3 centímetros. Acho que dá pra vocês verem, né? Ó, tá dando 3 centímetros, eu já risquei com a caneta ali, ó. Ó, 3 centímetros tá aqui, ó. Risquei com a caneta e vou cortar. Eu já deixei esse daqui cortadinho, vou cortar esse daqui. Ele vai ficar assim, ó, os dois, né? Então, eles vão ficar cortadinho assim. Só que pra unir eles aqui, não ia dar certo a nossa modelagem. Então, o que eu fiz? Tentei no tecido, achei que não ficou bom. E eu vou dar uma opção pra vocês aqui. Eu tenho certeza que todo mundo tem algum bojo lá que não usa, que às vezes tem um bojo de má qualidade, ou tipo bojo que vem com defeito, ó, vocês estão vendo esse daqui meu, ele tinha defeito aqui, ó. O que vocês podem fazer? Vocês podem usar manta, tá? A manta, aquela manta pra bojo, manta dublada. Eu tenho a manta ali, mas eu vou usar pra vocês terem de alternativa também, pra vocês poderem usar um pedaço do bojo. Às vezes aquele bojo que fica lá parado, às vezes, né, a gente não sabe o que fazer, então dá pra gente usar pra fazer esse tipo de coisa. Vai ter o entremeio dele, 3x3, que a gente vai colar ali, vai costurar no bojo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai riscar essa parte desse molde que vai aqui, ó, na parte do bojo, tá? Eu tô fazendo isso daqui pra quem não tem manta, que às vezes quer fazer a modelagem. Eu tenho manta ali, tá? Só que pra quem às vezes quer fazer a modelagem, às vezes por causa disso daqui, ou se colocar o tecido, ele dá uma esgarceada. Então, essa daqui foi a forma bem fácil que eu achei pra encontrar, pra dar de opção pra vocês, tá? E daí,
é só cortar. Que isso daqui a gente vai unir depois no bojo aqui, ó, pra gente tá podendo fazer a nossa modelagem, tá? Ó, como eu cortei a parte de cima do bojo, aí eu vou colocar a parte mais fininha ali, ó, que dá certo, ó, tá bom? Então, essa é a parte do nosso corte, tudo certinho aqui, espero que vocês tenham entendido. E a gente vai agora pra nossa costura. Então, olha só, meninas, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Como o meu bojo é um bojo branco, eu não encontrei bojo, esse aqui é um M, na verdade. Como eu não encontrei o M, queria no nude, não encontrei. E o meu bojo que eu cortei pra fazer aquele entre-meio é nude, então eu vou fazer um acabamento nele. Aqui na over, eu cortei um tecido pra mim encapar ele, que se eu encapo ele, aí ele vai ficar pelo lado avesso, vai ficar um acabamento bonito, não vai ficar aquele acabamento feio, né? Que daí no avesso, ele vai ficar assim, ó, aparecendo o tecido, não vai ficar feio, vai ficar melhor do que se eu deixar a parte nude, né? Então, eu vou costurar aqui e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, olha só, meninas, vou costurar esse detalhe aqui nessa parte aqui desse meu bojo que eu cortei aqui. Quem tem a manta, usa a manta, é mais fácil usar a manta, mas isso daqui é uma alternativa para quem não tem, que às vezes a pessoa não tem, não trabalha com manta bojo, e daí às vezes vai ficar achando que não vai conseguir fazer, né? E a gente sempre tem uma alternativa pra gente conseguir usar na nossa confecção. Olha só, vai ficar um acabamento bem bonito, né? Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar aqui no bojo. Eu vou costurar aqui na overlock mesmo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra costurar aqui na over. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tirar a linha da minha reta, ó, vou soltar toda ela, vou tirar do tensor. Vou passar ela do outro lado aqui, ó, só depois a gente tem que lembrar de colocar de novo, ó. Tirei toda a linha da minha reta e vou costurar o meu bojo. Como que a gente vai fazer? A gente quer que esse detalhe fique aqui pro lado avesso, né? Então, vocês vão colocar aqui, ó, vão virar ele aqui, ó, então vai ficar o avesso do bojo com o direito do tecido ali. E vamos costurar ele aqui. Eu espero que vocês estejam vendo, eu acho que dá pra vocês verem, né? Eu tentei hoje posicionar a câmera diferente, pra ver se fica melhor pra vocês verem a costura. Mas, ó, a gente só vai costurar. E, ó, quando a gente voltar ele ali, ó, a gente vai abrir a costura, que daí ele vai ficar esse acabamento aqui, ó. Não precisa... Mesmo que ele vai ficar no avesso, ó, não precisa vocês arrematarem. Ele fica uma costura bem forte. Eu não vejo necessidade em fazer acabamento aqui, ó. Ficou a cor da linha ali, ó, vai ter o acabamento do tecido ali, então tá bem bonitinho. Eu acredito que não tenha necessidade. Caso alguém queira passar um viés aqui pra dar um acabamento melhor, pode até ser, mas eu acho que vai ficar muito grosso, tá? Então, eu preferi deixar assim. Agora, eu vou costurar o outro. Aí, ó, já virei, ó. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, eu quero que esse acabamento não apareça aqui. A costura do overlock, eu quero que ela fique pro lado direito do bojo, né? Então, eu vou posicionar o meu bojo ali, vou virar ele pra cá. Então, vai ser o avesso do bojo com o direito do acabamento aqui. Ó, antes de mais nada, já vou voltar a minha linha. Isso a gente não pode esquecer, senão a hora que for costurar vai estar solta a linha, daí não vai ficar bom, né? Então, já vou colocar a minha linha no tensor. Já vou ver que ela esteja toda ajeitadinha. Ó, ajeitei a minha linha já, pra mim não esquecer, porque eu já fiz dessa de esquecer. E olha só, deixa eu ajeitar aqui, cortar essas pontinhas aqui. Já vou virar o meu bojo e vou esticar a minha costura aqui também, ó. É só puxar, ó.
Vocês estão vendo como que vai ficar? Vai ficar tipo uma borboleta, né? Uma coisa bem importante para vocês prestarem atenção, né? Então, sempre pega o bojo que tem o lado direito e o lado esquerdo, porque eles dão diferença na questão do decote e da questão da lateral, né? Porque ele seria aqui seria o decote e aqui seria a lateral. Então, assim, a parte da lateral, tanto do direito quanto o esquerdo, vai sempre ficar para baixo. Vocês vão costurar na base do bojo, tá? Então, ele vai ficar assim, ó, tá? E olha só que forte que ele ficou. E, ó, aqui também fica um bom acabamento. Na parte do overlock não fica tão bonito, mas essa parte aqui vai ficar... vai cobrir, vamos cobrir ele agora com o tecido. Mas olha só, bonito, né, pessoal? Então, vamos lá. Parte, ó, normalmente a parte da lateral é a parte que tem marcada as letrinhas, a marca do bojo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Então, normalmente eu já posiciono essa parte aqui pro lado de baixo, pra não ter erro, tá? Só esse cuidado que vocês vão ter que ter. Então, agora a gente vai pegar a parte do tecido do bojo pra gente forrar o bojo. Eu vou dar um piquezinho aqui no meio para mim posicionar ele no meio. Para quem quiser fazer na reta, que não tenha tanta prática na overlock, pode fazer, tá? Eu vou costurar aqui na overlock já, ó, eu dei o piquezinho no meu tecido e vou posicionar ele bem aqui no meio do meu bojo aqui, ó. Tá? No meio desse meu entremeio, na verdade, ó. Ele tá certinho aqui, ó, com a parte de baixo aqui, ó, tá, né? A parte da lateral que tá pra baixo, então é só a gente... Vou colocar um alfinete aqui nesse meio aqui, ó. Pode deixar sobrando um pouquinho de tecido pra cima, não tem problema. Vou colocar um alfinete pra marcar bem esse meio aqui, ó. Que daí, ó, eu só vou ajustando ele aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí agora, pra quem quiser fazer na reta, faz na reta. E ó, a gente vai costurar assim mesmo, tá? Porque depois a gente vai vir fazendo o acabamento com o viés aqui em cima. Então, na máquina, a gente não precisa fazer acabamento aqui, costurar ele e virar, sabe? Dá pra costurar dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direito pra vocês. Ó, só costurar o bojo. Como eu já estiquei e deixei esse alfinete marcado aqui, ó, ele já tá certinho aqui. Então, eu só vou seguir costurando ele aqui, ó. Venho ajeitando o meu tecido. Continuar, eu só tô costurando aqui, ó. Eu tô tentando colocar num ângulo que desce pra vocês verem melhor. Mas é só a gente costurar essa parte aqui de cima do bojo. Como eu já dei uma leve esticada, cuidado com o alfinete agora, né? Já tá chegando aqui no meio. Como eu dei uma leve esticadinha, já ajeitei ele ali. Pra quem quiser também colocar alfinete na parte do bojo, alfinetar pra passar, que não tem prática, pode fazer isso também, tá? Ó, eu só vim seguindo o bojo. Aqui eu passei reto. E acabei aqui, ó, porque aqui como ficou reto, fica fácil da gente passar na máquina. Se ele fosse mais arredondado, eu até fiz um que é arredondado, que eu fiz algumas peças piloto primeiro, mas eu não gostei do resultado. Então assim, eu também tentei fazer uma forma que fosse fácil pra gente poder montar a peça, que não adianta nada ter uma peça bonita e ser uma peça complicada da gente montar, né? Então tem que ser uma peça prática. Então agora a gente vai dar continuidade e continuar forrando o nosso bojo. Eu vou continuar então aqui, ó, vou fechar a minha lateral. Aqui, nessa parte do bojo aqui, ó, sempre a gente vai empurrando o tecido, dando uma leve empurradinha pra lá, ó. Ajeitei nessa ponta aqui, ó, tá vendo? E aqui, ó. Só que esse bojo, eu não aconselho vocês dobrarem ele pra vocês fechar, porque se dobrar ele, pode ser que o tecido dê uma enrugadinha, tá? Depende muito do tecido que a gente tá usando. Então, eu acho que é melhor a gente pegar e deixar ele assim, esticar o tecido, né, ó. Aqui depois eu vou ajeitar ele aqui, ó. Esticar o tecido aqui, ó, e empurrando ele pra ele ficar pro lado da máquina, no caso, pra ele ficar arrumadinho.
Aqui ficou lisinho. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Parte de baixo também. Só vou seguindo o bojo e vou pegando o tecido e vou empurrando pro lado da minha máquina ali, para não ficar ruguinha. Deixa eu tentar deixar para vocês verem melhor. Eu vou mudar a câmera pro outro lado para vocês terem uma visão melhor. Olha só, meninas, eu mudei de lado a câmera para ver se vocês conseguem ter uma visão melhor, que às vezes eu sei que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em forrar bojo. Mas para facilitar, olha só, é só vocês pegar, ó, tipo o meio aqui eu já marquei o meio, né, ó, tá bem certinho no meu meio, o alfinete tá segurando ali ainda, não tirei eu dou uma leve esticadinha e vou empurrando o tecido todo pro lado da máquina lá. Pra minha mão não ficar tanto na frente, que aqui é meio complicado da gente achar uma posição que as mãos da gente não atrapalhem a visão de vocês, e eu preciso ver a peça também, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade no nosso bojo. Tô tentando fazer o melhor possível aqui pra vocês enxergarem, que a minha mão não atrapalhe. Acho que dá pra ver, né? Agora eu já vou tirar o alfinete pra não correr nenhum risco de... Ó, chegando aqui nessa parte reta aqui, ó, eu vou seguir no meu bojo, vou segurar o meu tecido que levar lá, ó. Vou continuar aqui, ó, vai retinho ali, ó. Aí aqui eu já vou pegando o meu tecido e já vou dando uma leve empurradinha pra baixo aqui, ó. Aí já venho aqui na minha lateral, olha só, ajeito ele, vejo o que eu preciso ajeitar aqui, ó, pra ele não ficar franzido, e vou empurrando ele lá. Mas não puxa demais para que ele não emborque também, né? Que ele não vire, o bojo dele não vire. Tem uns tecidos que é melhor de trabalhar, que tem mais elasticidade, são um pouquinho mais complicados, mas a gente vai se virando. Ó, tá vendo que tem tecido sobrando, né? Mas conforme vocês vão dando uma leve empurradinha para lá, ó, ele vai se ajeitando. E que nem eu falei, quem quiser fazer na reta, faz na reta que... Ó, aqui a costura do meu bojo soltou. Eu vou dar uma passadinha da costura aqui, ó, porque ela deu uma soltada aqui no meu bojo. Pegou quase só a parte do... Pegou só a parte do tecido e o bojo ficou pra fora ali, ó. Deixa eu dar uma ajeitada nele aqui. Às vezes eu fico olhando na câmera ali, olhando aqui, e olha só. Depois essas ruguinhas aqui acabam saindo quando a gente vai passar o viés, tudo, né? Não vai aparecer não, mas olha só como que fica o nosso bojo, meninos. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra trás aqui. Ó, fica assim. Tá, agora a gente vai pegar e vai costurar a nossa lateral. Essa lateral aqui, ó, tá? Vocês estão vendo? Então a gente vai pegar duas partes, tá? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem um biquinho, né? Daí ele vem arredondadinho. Essa parte desse biquinho aqui, ó, a gente vai colocar então assim, ó, direito com o direito do bojo, tá? Ó, então vai ficar assim, ó. Vamos colocar bem nesse biquinho aqui, ó, que daí a gente vai vir terminando ali, ó. E agora a gente vai pegar o outro lado, né, que a gente tinha cortado aqui, ó, vai colocar no biquinho também. Então aqui a gente vai colocar direito com o avesso do bojo, ó. Direito com o avesso do bojo. Vai fazer um sanduichinho, ó. Tá vendo? Aqui tá no avesso, aqui o tecido ficou no avesso ali. Então a gente vai fazer esse sanduichinho aqui, ó. E vamos costurar. Aí vocês já vão pegando e vendo aqui, ó, que ajeita que dê certinho aqui, ó. Pode virar o bojo, se quiser, não tem problema. Olha só que lindo que fica, meninas. Ó, tá vendo? Aqui, ó, no meu deu uma leve dobradinha, mas depois na costura a gente ajeita ele, né? Mas olha que bonito que ele fica. Agora vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Vamos colocar então o direito com o direito do tecido, bem o biquinho aqui, ó.
e o direito do tecido no avesso do bojo aqui, ó. Sempre olhando para não ficar dobrado o tecido embaixo. E que peguem as duas partes, né? Pra quem quiser fazer isso daqui na reta também dá, tá? Depois é só vir, pode voltar aí na overlock aqui pra tirar essa rebarba. Ou então, faz na reta e refila com a tesoura, tá? Eu já vou aproveitar nesse biquinho aqui da parte de cima aqui, desse reforço, eu já vou passar uma overlock unindo aqui, ó, acabando no bojo. E aqui do outro lado também. Olha, certinho. Agora a gente vai costurar a nossa base. Aqui na base, pessoal, eu vou unir na overlock as duas partes, porque eu acho que fica mais fácil de trabalhar do que a gente ficar cuidando dos dois tecidos, tá? Só vou passar uma over para unir aqui as duas partes da base. Vou dividir ela no meio aqui, ó, colocar a lateralzinha ali, ó, tudo bem certinho, e vou dar um pique aqui, ó. Só pra mim marcar, pra mim saber aonde que eu vou colocar aqui, ó, porque eu vou colocar no meio do meu bojo aqui, ó, a minha base. Pra quem quiser, olha só, dá pra fazer um piquezinho aqui também, ó. Ó, fiz uma marquinha ali, ó, já deu pra ver. Pra ficar bem certinho aqui a parte do bojo, vou colocar e vou usar alfinete de novo, tá? Eu gosto de usar alfinete, que deixa firminho, fica mais fácil da gente usar. Pra quem quiser unir essa parte aqui, ó, da lateral, passar uma over, também facilita, né? Vamos aproveitar e passar. Vai ficar mais fácil da gente trabalhar com o nosso bojo. Então, olha só, agora vamos lá, unir a parte da lateral aqui, essa aqui é a parte de baixo, né, a parte da base. Agora a gente vai pegar e vai ajeitar esse tecido, ó, ele dá bem certinho ali, ó. Então, coloca aqui, ó, na lateral aqui, ó, e depois a gente só vem ajeitando. E vamos costurar aqui na over, ou pra quem estiver costurando na reta, né, que prefira usar a reta. Então, meninas, eu tava falando pra vocês, pra quem quiser fazer essa parte aí costurando na reta, que acha mais fácil, pode fazer. Depois dá uma refilada com a tesoura, para que fique tudo certinho. Aí a gente vai ajeitando ali o tecido no bojo, vai seguindo, vai dando aquela esticadinha embaixo para não pegar o tecido ficar dobradinho ali, né? Aí eu já vou tirar meu alfinete e continuar costurando. Passa retinho ali nessa parte desse entremeio, chegando no bojo ali. Aí já vou pegando o final ali, ó, e já dou uma leve esticadinha na minha base ali, ó, pra costurar o bojo na base e deixar tudo certinho. Aí, finalizamos essa parte da nossa base. Olha como que ficou. Aí, no meu ficou aquela pencezinha, olha. Não é uma coisa que vai mudar muito na peça ali, né? Mas agora a gente vai pra galoneira pra passar o viés nessa parte aí, pra fazer um acabamento. Ficar um acabamento bem bonito. Então, olha só, meninas, aqui eu tô usando o viés de 16. Eu uso o viés de 16 da Vanity, é o Amora. Eu gosto dele, não acho que seja um viés ruim não, acho que ele é bem bom. Às vezes as pessoas me perguntam, né, qual que é o viés que eu uso. Então, e aqui na minha região é o que eu encontro mais em conta. E nesse tom que eu tô usando, então só tinha o de 16, eu não achei o de 25. Por isso eu tô usando o de 16. No sutiã eu gosto de usar o de 25. Mas, como não tinha, então vou usar o de 16 mesmo, né? Então, eu vou pegar a minha base do meu bojo e vou passar viés. Esse daqui é simples, né?
Olha só, você sempre cuida que fique esticadinho o tecido aqui embaixo, tá? Pra não acontecer de pegar o tecido e dar uma virada ali de repente, né? Vai sempre cuidando aqui, ó, dando uma leve esticada no tecido. Ó, aqui dá pra vocês passar ele meio reto ali, ó, tá? Pra facilitar a vida de vocês. Dá uma dobradinha aqui nessa parte aqui, ó, porque fica aqui em cima meio dobrado, mas aqui tem que estar reto, tá? E olha só. Agora eu vou rebater esse viés. Eu esqueci de falar, meninas. Pra quem quiser rebater essa costura aqui, ó, fazer um pesponto, pode fazer, tá? Eu não fiz, eu já fiz algumas peças piloto ali, rebati, mas não acho que tenha necessidade, porque aqui a costura vai ficar forte e tudo, então não achei necessário rebater, tá? Agora aqui eu acho que fica bacana a gente rebater. E assim, eu fiz a propósito de fazer esse tecido aqui da lateral ao contrário, porque a modelagem que a Cleuzinha me mandou tava assim, achei que ficava um detalhe diferente na peça. Então, por isso que eu cortei assim. Quem quiser cortar no fio do tecido também pode cortar, tá? Eu cortei ao contrário, mas aí é questão de gosto. Espera aí, meninas, que enroscou minha linha ali. Eu vou soltar e já volto aqui. Eu vou seguindo pelo calcador aqui, ó. Pra que fique uma costura bonita, que não fique uma costura feia, né? Ficar um bom acabamento. E vai sempre esticando, puxando pra baixo aqui, ó. Pra ficar legal. Olha só, que bonito que tá ficando a nossa peça. Esse franzidinho ficou ali na minha peça. Esse não teve jeito, ó. O de cá ficou bonito, mas aquele ali deu uma franzidinha no meu tecido. Isso daqui foi na hora que eu errei de puxar o tecido, né? Devia ter puxado um pouquinho mais o tecido aqui nessa lateral. Mas nada também que vá deixar a minha peça muito feia, né? Um detalhe só. Tá, agora a gente vai lá pra overlock, pra gente costurar as costas e passar o nosso elástico. Então, olha só, meninas, vamos pegar a parte das nossas costas e vamos costurar aqui na parte da nossa lateral. Então, vamos pegar a parte das nossas costas, colocar direito com o direito do tecido ali, ó, e vamos costurar. Eu gosto de começar sempre pela parte de baixo, que se eu precisar refilar, porque às vezes, dependendo do viés que você esteja usando, pode ser que sobre um pouco de tecido aqui. Então, eu sempre gosto de costurar de baixo para cima, que se ou sobrar ou faltar um pouquinho, é só eu refilar aqui na parte da cava daí, ó, tá bom? Eu sempre gosto de fazer assim. E agora vamos costurar o outro lado. Ó, o meu sobrou um pouquinho aqui, ó, na parte depois que eu passei o viés, ó. Mas isso daqui não vai dar diferença na minha peça. Isso aqui é um meio centímetro só, que eu vou tirar fora. Então não é uma coisa que vai dar diferença no tamanho aí da base da minha peça, tá? Aí agora, eu já vou pegar e já vou passar uma over aqui, ó. Que depois, a hora que eu for passar o viés, vai estar bem prático pra mim, né? Já vou fazer isso do outro lado também. Não tira muito pra ficar um biquinho ali, né? Pra depois a gente passar o viés ficar mais fácil. E junto aqui com as minhas costas. E olha só. Ficou. Ó. Aí o que a gente faz pra facilitar a nossa vida, né? Ver se os dois ficaram do mesmo tamanho, ó. Tá vendo que um tá um pouquinho maior do que o outro aqui, ó. Ó, deu uma diferencinha. Então, o que a gente vai fazer? Já pega e já corta ali, ó. Ficaram os dois igualzinho agora, tá? Agora a gente vai passar o nosso elástico Jaraguá. Meninas, é o seguinte.
Eu tô usando nessa modelagem, esta modelagem foi feita para usar o elástico Jaraguá de 3 centímetros. Eu acabei esquecendo de falar no começo do vídeo, né? Tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Se vocês quiserem usar um elástico mais estreito que esse daqui, vocês vão lá no molde ou quando vocês cortar o tecido e tira a quantidade aqui. Se for um elástico de 2,5, tira meio centímetro. Se for um elástico de 2, vai tirar 1 centímetro, que daí vai dar o tamanho certo do elástico que vocês estão querendo usar daí, tá bom? Aqui eu não tensiono, eu só dou uma leve segurada no meu elástico, tá? Porque a base, ela tá do tamanho certinho pro elástico ficar um elástico liso, não ficar um elástico franzido, tá? Eu deixei a base do tamanho certinho certinho para vocês só passarem um elástico. Ó, eu só dou uma leve segurada aqui, ó, não estico, ó, só coloco ele em cima do tecido e dá aquela leve seguradinha no tecido ali, para às vezes o tecido, a máquina, ou puxa um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Vai cuidando do tecido de baixo também, esqueci de falar para vocês que quem quiser passar uma over nessa parte aqui para unir os tecidos também, né? Pode fazer. E aqui na over tá finalizado o nosso trabalho. Agora a gente vai lá pra galoneira. Ó, a própria máquina já dá uma leve franzidinha no elástico. A gente vai lá pra galoneira agora para rebater essa costura e para passar o nosso viés. Meninas, então olha só, aqui na galoneira eu gosto primeiro de rebater aqui pelo lado direito do elástico aqui, digamos o lado avesso da peça, mas eu tô no lado avesso da peça, mas o lado direito do elástico. Então eu passo uma costura por esse lado aqui mesmo, tá? Vou rebater ele aqui, que daí ele não vai enrolar na peça de vocês, ele vai ficar, mesmo depois que a cliente de vocês lave, vai ficar um elástico bonito, não vai ficar aquele elástico todo enrolado, todo torcido. Como a minha máquina deu uma leve esticadinha no elástico, eu só vou ajeitando, ó, tô dando uma esticada. Tô dando uma esticada aqui, ó, que eu tô vendo, né, pra não ficar a peça ali franzidinha. E, ó, vai puxando aqui, ó, essa parte pra ficar bem lisinha a parte da base ali, ó. Eu só tô esticando, mas que fique o elástico lisinho, ó. Não tô puxando, só tô ajeitando ele aqui, ó, pra que a minha peça fique lisinha ali, ó, tá vendo? Daí a costura do elástico aqui fica no direito, aqui fica no avesso. Mas eu não me incomodo com essa costura da galoneira na parte de baixo ali, que fique assim, não. Eu acho que fica uma costura bonitinha, até dá um detalhezinho na peça. Agora a gente vai rebater o elástico, agora sim a gente vai rebater pelo lado direito. Essa malha aqui é uma malha canelada, esqueci de falar pra vocês, né? Eu gosto de trabalhar com a malha canelada, ela é uma malha que para sutiã ela é muito confortável, para calcinha também, mas o sutiã fica muito gostoso com a malha canelada, gostoso de usar, gostoso pra... é uma peça que fica confortável. Então olha só, aqui eu já consigo ver porque o meu tecido dá uma certa transparência com a luz que tá batendo aqui, então eu consigo ver aonde que ele tá. E vai ajeitando, né? Vai ajeitando para que fique lisinho ali, que fique bonitinho. Sempre puxando esse lado aqui de cima. Aí eu venho aqui já uno a costura com a costura aqui, ó. E vejo se eu preciso dar uma esticadinha, uma ajeitadinha no meu elástico. E já vou puxar aqui, ó. Finalizado, passado o nosso elástico nela. Agora a gente vai passar o viés. Antes de passar o viés, eu vou pegar o fecho
pra mim ver se ficou ajeitadinha essa parte aqui, ó, tá? Eu vou usar um fecho largo nessa peça aqui, ó, mas eu vou ver pra mim ajeitar aqui já, que daí eu já passo o viés e finalizo ela aqui na galoneira, deixamos só pra usar ela na reta daí. Olha só, pessoal, aqui nessa peça eu vou estar usando o fecho de 6 centímetros, então aqui, ó, tá dando certinho, então eu não vou precisar refilar nada. Se vocês forem usar um fecho menor, então vocês colocam sempre o fecho aqui, ó, e deixam meio centímetro para baixo, para vocês cortarem ali, que na hora que vocês forem encaixar, bate certinho daí, ó. Sempre deixam meio centímetro mais ou menos para baixo, ó, essa quantidade aqui, ó, e deixa certinho o biquinho lá, ó. E daí quando vocês forem colocar, já tem passado o viés, não vai ficar aquela peça franzida, tá? Então vamos lá agora passar o nosso viés. Então olha só, meninas, agora a gente vai passar na parte do nosso decote, o nosso viés. Sempre vai segurando, vai passando com que ele vá ficando, o bojo vai ficando reto aqui no aparelho. Quando chega nesse meio aqui, ó, dá um beliscãozinho aqui, ó. Daí ele continua passando. Olha só como que ficou. Agora vamos passar aqui na parte da nossa lateral. Ah, tá. Quando vocês virem aqui, ó, vamos juntar aqui, ó, meninas. Bojo com bojo. Aqui na costura do bojo com bojo, vamos juntar. E a gente vai ver se tá batendo ali, ó. Esse daqui, ó, tá mais fininho que o de baixo. Então, eu vou tirar esse biquinho aqui, ó, pra que eles fiquem iguais, tá? E vamos passar aqui nessa lateral. Pegamos já a outra lateral, fazemos a mesma coisa. Aqui, ó, que é a parte do fecho aqui, ó, eu vou cortar reto aqui e vou passar. Deixa uma ponta para fazer um acabamento daí. Deixa um bom pedaço da ponta ali, ó, para fazer um bom acabamento daí. Aqui também eu vou cortar reto e só vou deixar a ponta sobrando para cá daí. Aí, ficando assim. Agora a gente vai lá pra reta, que daí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o nosso acabamento final, tá bom? Então, olha só, meninas. Então, vamos começar refilando esse elástico aqui, ó. Pra gente colocar o fecho. Vamos fazer isso dos dois lados. Aqui nessa parte da alça, eu gosto sempre de colocar os dois juntinhos aqui, ó, pra deixar sempre do mesmo tamanho. Tirar um pedacinho. E aqui, ó, em cima, a mesma coisa, tá? Ó, a gente junta costura com costura. Vou tirar um pedaço aqui. Aí, ó, deixando os dois do mesmo tamanho, que na hora que a gente for colocar a alça, a gente não tem dúvida que vai ficar tudo por igual a nossa costura, tá? Então, eu vou montar uma alça aqui. A alça dele eu coloquei de 45 centímetros mesmo, não diminuí.
Então, eu coloco a argola. Aí, vou colocar a parte do regulador. E vou costurar. Eu sempre deixo no tamanho 2,5, 2,5, que é um tamanho que fica bom pra fazer acabamento da alça ali, ó. Vocês não ligam esse barulho aí, que eu tenho uma cachorrinha que ela adora ficar arranhando a parede e ela tá ali arranhando a parede. Daí fica um barulho estranho, né? Então, olha só, nossa alça estando pronta, então vamos colocar. Eu vou colocar a alça na parte da frente mesmo, tá? O que que a gente vai fazer? Então, olha só, aqui ó, já chegou perto do tecido. Pra ficar um bom acabamento nessa alça, eu vou dobrar esse viés e vou costurar ele aqui, ó, dobrado. Que daí, só que ele tá muito grande, eu vou tirar mais um pouquinho dele aqui, ó. Daí, eu vou tirar no outro também, né? Ó, aí eu vou dobrar ele pra que fique um bom acabamento e fique bem reforçado ele aqui, ó. E daí, essa pontinha, pelo menos, ela não vai... normalmente o viés, quando a gente corta, ele dá uma esgarceadinha, né? Então, ele dobradinho assim, ó, ele vai ficar um acabamento bem bonito. Costuro só na parte do viés aqui, ó. Eu retrocesso. Venho e dou mais uma costura aqui, ó. Ó, fica um acabamento bem bonitinho. Aqui vou tirar a quantidade que eu tirei daquele lá também. Vou colocar outra alça. Vejam que a alça não fique torcida. A gente sempre tem que ficar atenta a esse tipo de coisa. E vou dobrar a quantidade que eu dobrei dessa outra aqui, ó. Eu dobro essa daqui também, tá? Venho aqui e passo a costura. Um pezinho de máquina da outra costura e costura. Olha só, meninas. Agora vamos colocar o nosso fecho, né? Ah, não. Deixa eu vou prender minha alça aqui atrás. Então, o que que eu vou fazer? Olha que a alça não fica torcida, tá? Vou colocar, então, aqui, ó, o direito da alça pra baixo, aqui, ó. Então, olha só, você tem que sempre prestar atenção, né? Que essa alça não fique torcida, que desmanchar essas costuras de alça, ninguém merece, né? Ó, tá vendo aqui? Então, eu ajeitei minha alça aqui, ó, coloquei o direito dela pra baixo, mas, né, como se ela vai ficar costurada certinha, já verifiquei. Venho aqui, ó, eu gosto de costurar do lado do viés, que eu tô vendo aqui, ó, que daí fica melhor o meu acabamento, tá? Costuro. Aí, agora, eu vou cortar um pedaço do viés aqui, ó, não rente a costura, um pedacinho aqui, ó, pra que na hora que eu virar aqui e costurar a minha alça, a pontinha do viés fica ali dentro, aí ele não vai esgarcear, não vai ficar feio, que daí a gente só refila a parte da alça mesmo daí. Ó, aí a gente só vem e refila essa parte da alça aqui, ó, mas o viés fica guardadinho ali dentro. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, ajeito minha alça, que ela não fique torcida. Deixo uma pontinha da minha alça, do meu viés aqui, ó, pra quem quiser já cortar o viés do tamanho do outro certinho também já corta, que fica fácil. Eu cortei o outro e acabei esquecendo de cortar esse daqui. Se tivesse feito isso, ficava mais fácil, certeza que fica o mesmo tamanho, né? Aí, corto aqui, ó, um pouquinho antes da minha alça. E costuro aqui, ó. Agora, a gente já vai colocar o nosso fecho. Pra mim não me perder, eu coloco sempre, primeiro com o lado direito do sutiã pra cima, eu coloco sempre essa parte aqui, ó. Porque, às vezes, a gente vai muito no automático, né?
e chegar de costurar errado isso daqui, tá? Desmanchar isso daqui é de chorar, né? Então, eu pego as costuras tipo como com padrão. Eu costumo fazer de um jeito, e aí eu faço sempre daquela mesma forma pra não ter erro. Ó, a costura bateu certinho aqui, ó, do meu fecho aqui, ó, ficou bem bonitinho. Agora vamos costurar o outro lado, aí já viro com o avesso pra cima, que eu sei que tem algumas inscritas minhas aí, seguidoras, que elas são iniciantes e estavam falando, né, que queriam dicas no sutiã. Então, por isso que eu vou fazendo passo a passo aqui, pra ficar fácil pra vocês entenderem, né. Aí eu já vou colocar minha etiquetinha, pessoal. Essa etiquetinha aqui eu que faço, tem um vídeo aí no canal ensinando ela. Essa etiqueta é DLNT, claro que ela é uma etiqueta que ela é praticamente descartável. Mas pra quem... por que eu comecei a colocar essas etiquetas? Porque eu colocava de cetim, mas as minhas clientes, elas cortavam, jogavam fora, né? Aí eu achei que era desnecessário, por mais que fosse eu mesma que fazia sublimação. Aí eu comecei a fazer dessa forma aqui. Então eu compro a folha DLNT, imprimo na impressora normal, na impressora comum, tá? Na etiqueta fala que tem que ser na tinta, na impressora laser, mas não, na de tinta, jato de tinta também dá, tá? Então, para quem quiser, de repente, ver o vídeo aí, que tem a impressora em casa e quer fazer, né, quer economizar, vai fazendo conforme vai usando, tem o vídeo passo a passo, tá bem explicadinho o vídeo, vocês vão conseguir fazer. E tá prontinha a nossa peça, olha só. Vou colocar na manequim para vocês verem como que ficou a nossa peça, tá bom, meninas? Vamos lá ver qual foi esse resultado. Olha só como que fica esse nosso sutiã, que lindo que ele fica. Fica muito bonito esse sutiã, ele veste bem, fica super confortável. Esse dali eu fiz no preto e esse aqui é a peça que a gente acabou de fazer. Olha só, meninas, que peça bonita e confortável. E olha o acabamento dele, que bonito que ele fica, ó, daquela forma que eu mostrei pra vocês ali, ó. Fica um excelente acabamento, né? Fica bem bonitinho. Então, comentem aí se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês gostaram, dá aquele joinha, compartilha com as amigas. Pra quem quiser a modelagem, eu vou deixar a descrição no meu WhatsApp, aí é só me chamar, tá bom? E continuem mandando seus comentários aí, quanto mais vocês comentam, eu vendo que vocês gostam dos meus vídeos, querem minhas dicas, eu vou fazendo mais vídeo pra vocês, tá bom, meninas? Então, beijos e até a próxima!